Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E essa conversa eu quero começar, lembrando vocês mais uma vez do nosso último lançamento aqui da casa editorial da Sociedade Chesterton Brasil, o livro de Chesterton, O que eu vi na América. Quem não sabe, Chesterton faz uma viagem ao continente americano, propriamente a América do Norte, especialmente Estados Unidos, mas também o Canadá em algum momento. E ele vai olhar para aquela sociedade norte-americana, para suas instituições, para elementos da sua cultura, e vai procurar então ali fazer as suas inúmeras reflexões, como vocês já conhecem ou vão começar a conhecer a partir de agora. Se você está chegando agora aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil, não deixe de curtir esse vídeo, de clicar ali para receber as notificações, inscrever-se, comentar e compartilhar isso com as pessoas que você sabe que gostam deste conteúdo, tá bem? Então, isso. Ele começa a refletir sobre o que é a América, suas instituições, sua democracia, seu ideal republicano e assim por diante. E é claro que não tem como falar do que Chesterton viu na América há praticamente 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás aqui mesmo, certo? Não tem como a gente falar disso, tá? Sem falar, certo, do que a gente está vendo na América hoje, certo? É aquela hora que o alarme de polêmica de vocês acendem, vocês aí estão louco para ver se eu falo alguma coisa polêmica sobre o presidente Trump e assim por diante, tá? E eu não tô aqui para fazer polêmica nenhuma, certo? Mas é fato que todos nós, com maior ou menor interesse, estamos inteirados que nesses últimos dias aí se deu a posse do presidente Donald Trump, inclusive com alguns elementos bastante marcados, decretos já assinados no próprio seguido ato da posse, e uma série de declarações prévias que causaram algum alvoroço no mundo político e social. O que eu quero dizer para você, sobretudo a partir desse olhar de Chesterton sobre o mundo político, o mundo social, o mundo cultural e, em específico, isso nos Estados Unidos, nesse livro aqui que eu apresentei para vocês. Sobre a inutilidade do inteirar-se do mundo político sem certas bases mais profundas, ou seja, sem um conhecimento filosófico, sem um conhecimento acerca das histórias das instituições, ou mesmo daquela boa antropologia filosófica que nos fala das motivações que estão no coração humano quando ele decide agir politicamente, agir socialmente e assim por diante. Rodrigo, então você está querendo dizer que só se informar sobre a política atual é inútil? É em grande parte, tá? Quem tem o interesse, certo? Quem pode agir de maneira mais imediata no contexto político são os agentes políticos delegados pelo povo através das eleições, na sua maioria dos casos, tirando aqueles países que têm outro sistema de eleição política, ou mesmo que a eleição através do voto é tão cheia de pontos cegos que a comunidade internacional não acredita na legitimidade dela, tá? Mas então, geralmente esses sujeitos precisam, sim, vamos dizer assim, um estudo técnico, certo? Sobre aquilo que eles vão operar a partir da conjuntura internacional, ou nacional, ou local do mundo político. Ah, mas não me ajuda a votar, Rodrigo, saber o que os políticos estão fazendo, quem está relacionado com quem, assim por diante? Olha, em grande parte sim, tá? Não estou dizendo que não, é interessante que vocês conheçam isso sim, assim por diante. Não é uma completa inutilidade? Olha, inutilidade, diz assim, é inútil. Falei mais por força de retórica que a coisa era inútil, mas é porque o bem que se consegue fazer efetivamente, a médio e longo prazo, simplesmente com esses interesses localizados, certo? É muito raso. Você às vezes conversa com algumas pessoas que nos últimos tempos tiveram um grande cabedal de conhecimento da política atual, vem acompanhando desde muito tempo. Eu recordo que já há mais de 10 anos começou uma onda de crescimento do interesse da pessoa comum pelo mundo político, conhecendo nomes, conhecendo nomeações, conhecendo conchavos, conhecendo frentes políticas e assim por diante, e sabendo o que era a vida privada da pessoa antes de ela assumir a vida pública, e que ela estava relacionada com tal político, e assim por diante vai longe a história, tá? Então eu vi que isso cada vez mais cresceu, especialmente com os movimentos de oposição ao governo do momento, lá em 2008, depois todo o processo de impeachment da presidente Dilma,
e assim vai. As pessoas foram se inteirando dessas coisas, foram crescendo em interesse sobre essas circunstâncias. E isso só vai crescendo com o passar do tempo, tá? Só que muitas vezes, quando você vai ouvir o discurso dessas pessoas, ou as suas preocupações, você percebe muito claramente que, a médio e longo prazo, a tendência natural é acontecer que nós simplesmente vamos fazer uma substituição dos personagens, ou melhor, substituindo os atores, né, que acabam assumindo mais ou menos os mesmos personagens, né, nessa atuação política nacional. Ou seja, você vai ter os sujeitos, às vezes com as melhores das intenções, entrando em alguns lugares e a própria força das instituições ou das dinâmicas do que já vem sendo há muito tempo apertam o sujeito de tal forma que ele acaba, né, não conseguindo, muitas vezes mesmo com grande intenção de fazer isso, impactar de maneira, né, significativa para uma mudança, né, no quadro político, social, né, do Brasil, ou mesmo de qualquer outro lugar ao redor do mundo, tá certo? Por que que ele não consegue isso? Ah, falta conhecimento de quem é quem, falta de conhecimento de quem está relacionado com quem, falta conhecimento de quem é que dá as cartas aqui, as cartas ali. Não, não falta esse conhecimento. Muitas dessas pessoas estão inteiradíssimas acerca disso. Elas conhecem as dinâmicas e conhecem várias outras que nós, pessoas comuns, não sabemos, porque não estamos metidos entre, né, os processos que acontecem no mundo político, tá? Então, não é a falta desse conhecimento. Agora, quantos políticos realmente sabem do que se trata o ser humano? Quantos políticos realmente têm clareza acerca de quem é a pessoa humana, do que ela precisa, do que o ser humano está falando quando diz que quer uma coisa, porque nem sempre o que ele fala que precisa é o que ele precisa, né? Aquele clamor dele, na verdade, está falando de outras necessidades, né? Muitas vezes entender por que uma população se comporta desta maneira ou daquela outra maneira, né? E qual é a melhor maneira para servir uma população ao invés de meramente agradá-la ou iludi-la, ou mesmo oferecer com a melhor das intenções uma solução que não soluciona, tá? Então tudo isso está no rol, tá, de um político que realmente vai começar um processo de reforma, né, das bases institucionais, das instituições. As instituições permanecem, elas sobrevivem aos políticos. E essa que é a nossa grande dificuldade. A questão é, do que faz ou não faz hoje um presidente, claro, depende de várias coisas grandes, mas que se tenha solidamente, né, instituições bem pensadas, instituições sadias, acaba também sendo um elemento de força, né, e uma arma na mão da população, certo? Para demandar que a classe política ou qualquer outra classe que assuma o seu papel numa instituição, seja uma instituição educacional, seja uma instituição religiosa, assim por diante, que a classe dirigente se adeque e corresponda àquilo que é a missão, né, que a instituição lhe encarregou, tá? Então todo esse aspecto é fundamental, certo? Ah, Rodrigo, político tem que estar por dentro disso, político tem que estar por dentro do que é o povo, do que é o ser humano, quais são os valores sólidos da vida humana, né? Onde começa a vida humana, onde termina a vida humana, quais são os direitos inalienáveis do sujeito mediante a ideia, né, da liberdade, do direito, né, à igualdade em dignidade com os demais cidadãos e assim por diante, de não ser discriminado, essas coisas todas, tá? O político tem que estar com clareza acerca disso, mais do que clareza, né? Comprometido. Aí já vai entrar uma outra coisa que é muito maior, que é a questão, né, de uma consciência moral bem formada, e aí a questão é muito mais complexa porque é difícil formar isso depois de uma determinada idade, né? Isso é uma coisa que depende, os sujeitos com isso mais bem consolidados vão ser formados desde uma idade muito tenra, muito jovenzinhos, com 4, 5, 6 anos, quando a consciência moral, né, o juízo começa a despontar. Então essas crianças já vão começar a ser colocadas no mundo moral, já vão começar a ser instigadas a agirem moralmente, já vão ser questionadas sobre as motivações das suas ações, vão ser conscientizadas sobre a ideia de pecado. Olha, existe pecado, existe Deus, existe lei natural, existe essas coisas todas. Desde pequeno, e aí eu vou ter esse cara bem preparado, que quando decide entrar no mundo político, entra no mundo político com essa, né, firmeza de caráter, aonde este cara sabe que ele tem um cerne dentro dele,
que só faz sentido continuar nas coisas se esse cerne ficar intacto, ficar incólume, se ele for fiel à sua própria consciência. Um modelo mais bem acabado dessa realidade é o grande santo e mártir Thomas More, certo? Grande estadista, né, humanista, cristão, né, do século XVI da Inglaterra, tá? Um dos maiores, né, humanistas de seu tempo, um dos maiores prosadores latinos do seu tempo, e assim por diante, tá? Amigo de gente como Erasmo de Roterdã e Companhia Limitada, tá bem? Então esse grande cara. E nós pessoas que votamos, nós pessoas que não estamos aí como representantes dos nossos concidadãos e assim por diante. Bom, o nosso papel é nos prepararmos para reconhecermos quais são esses políticos, que tem clareza para além do momento presente acerca de qual é o papel não só do político, mas do estadista, do cara que entende qual é o papel do indivíduo no Estado e que vai atuar para tornar esse Estado um Estado saudável. E entenda-se bem, um Estado saudável, né, que muitas vezes poderiam também ser chamado de Estado forte, não significa Estado maior ou Estado menor, né? Perdão, Estado maior é uma expressão para né, a própria instituição militar em si dentro de uma nação. Mas não significa ter mais presença do Estado, mais ditames do Estado, ou necessariamente menos ditames do Estado. O tamanho da intervenção estatal na vida de uma sociedade vai depender de muitas conjunturas, tá? Mas o fato é, um Estado saudável, um Estado que realmente sirva ao melhor, né, ao melhor desenvolvimento de uma sociedade e dos indivíduos nessa sociedade, né? Então, esse tipo de coisa. E como é que eu vou conseguir reconhecer esse negócio? Como é que eu vou reconhecer os caras preparados? E ainda mais importante, como é que eu vou preparar as pessoas para um dia assumir esses papéis? Que é esse o nosso, essa é a nossa função hoje, né? Eu, você, qualquer pessoa aí que tá, né, jovens adultos, né, que até mais ou menos uma faixa, né, que ainda vão ter crianças, né, aí filhos e assim por diante, tá? Ou vão ser professores e tudo mais. Existe uma faixa, uma determinada idade que, via de regra, está mais em contato com essa missão de educar, certo? Também sobre vocês, né, e todas as pessoas dentro dessa característica própria da missão de educarem, né, recai, né, uma missão fundamental que é a de formarem os sujeitos capazes de darem conta, né, das exigências justas dos cidadãos de serem, né, governados e representados por pessoas que tenham consciência do que realmente é o bem e o mal, do que realmente é a lei natural, do que realmente é o valor da liberdade das pessoas, qual é o limite justo da liberdade do indivíduo na sociedade, qual é o papel da sociedade em relação ao indivíduo, da comunidade, certo? E tudo mais. Fugindo dos erros de um individualismo exacerbado, certo? Ao mesmo tempo que de um coletivismo que quer reduzir todo mundo ao número, tá? Os dois extremos aí, certo? E aí eu queria pegar um pequeno trecho para vocês terem um sabor, né, do que é o Chesterton, pensando a América, pensando os Estados Unidos, pensando o que ele está vendo desse local diferente dele. Porque assim, pessoal, a gente não tem noção, a gente ouve às vezes as coisas, né, em meio aos documentários aí, perdão, aos telejornais e tudo mais, tá? E a gente ouve falar de um certo número de países mais ou menos colocados no mesmo pacote, né? Então é lá Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, ou melhor, Grã-Bretanha, né, Reino Unido, e assim vai. Agora, apesar desses países serem, vamos chamar assim, agentes, alguns chamariam também, usando um estrangeirismo, players, né, em meio a esse cenário de conjuntura internacional, eles são muito distintos dentro das suas características, sobretudo os Estados Unidos em relação aos países da Europa, tá? O que é a América do Norte? É uma extensão, né, muito grande de terra, né? Cabe, sei lá, quantas Europas dentro, né, da América do Norte, sei lá se dá para dizer se cabe Europas ali dentro, mas eu acho que é por aí, tá? E, bom, dentro desses países de proporção continental, a gente sabe que a Europa é muito mais reduzida e é uma concha de retalhos. E eu tenho aquela extensão toda da América do Norte que tem 3 países, né? Sendo propriamente a América anglo-saxônica muito distinta do terceiro país da América do Norte, que é o México. Então vocês têm essa extensão de terra enorme, jovem, que começa um projeto político, não vou dizer do zero, mas com uma sociedade que se organiza
né, desde fundamentos muito mais recentes, certo? Ainda, né, inaugurando processos, fazendo experiências que ainda não tinham sido tentadas da forma que são tentadas nos Estados Unidos. E tá lá o Chesterton observando isso, como um homem que vem de um dos estados mais antigos da Europa, numa continuidade incrível, porque protegida, né, por aquela água que está em volta, né, da ilha da Grã-Bretanha, passando por momentos claros, né, de um grande perigo de invasão, como com Napoleão, e depois viria de novo a ser um outro grande perigo. Chesterton não viu isso, certo? Mas também, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, tá? Então nós temos um homem que vem de um país muito diferente, mas que é a pátria-mãe, né, desses Estados Unidos. E vai olhar para isso. Eu vou ler alguma coisa aqui, menos comentar e mais ler, só para vocês terem um sabor de como é que Chesterton vai fazendo esse seu olhar sobre a América. Eu peguei aqui, tá, o terceiro capítulo do Que Eu Vi na América, que é uma meditação na Broadway, tá? Quem lembra da Broadway? Da Broadway é aquela avenida famosa, né, onde tem ali os teatros, né? Depois que vi as luzes da Broadway à noite, fiz aos meus amigos americanos uma observação inocente que pareceu, por alguma razão, impressioná-los. Eu vi, não sem alegria, o longo caleidoscópio de luzes coloridas, organizado em letras enormes e logotipos de empresas, anunciando de tudo, de porcos a pianos, por agência de dois dos mais vívidos e mais místicos dons de Deus, cor e fogo. Eu lhes disse, na minha simplicidade, que jardim de maravilhas glorioso esse seria para quem quer que tivesse a sorte de não saber ler. Bom, Chesterton já está pegando ali, né? Olha que maravilha, né? Que maravilha seria só as luzes, né? A explosão de cores, sem esse monte de, né, frivolidades sem sentido aí, né? Ou meramente, né, comerciais. Aqui é apenas um texto sugestivo. Mas suponhamos que, de fato, o caminho camponês a descer essa avenida flamejante, do tipo chamado com escárnio de camponês iletrado por aqueles que julgam que pressionar a que as pessoas leiam e escrevam é a melhor maneira de afugentar espiões que leem em todos os idiomas e falsificadores que escrevam com todas as mãos? Por esse princípio, um camponês familiarizado somente com coisas de pouca utilidade para a humanidade, tais como arar, cortar madeira ou cultivar vegetais, estaria muito provavelmente excluído. E não nos cabe a nós criticar desde fora a filosofia daqueles que expulsariam o fazendeiro e escolheriam o falsificador. Mas suponhamos, nem que seja apenas pelo amor do argumentar, que o camponês estivesse caminhando sob os sóis e estrelas artificiais desse logradouro tremendo, e que ele se escapou para a terra da liberdade por algum onipresente rumor ou romantização da história de sua libertação, sem ainda ser capaz de entender os sinais arbitrários do seu alfabeto. A alma de tal homem certamente alçaria um voo mais alto que os arranha-céus e abraçaria uma irmandade maior que a Broadway. Entendendo que havia chegado numa noite de festividade excepcional, digna de ser adornada com tal heráldica fulgurante, ele se satisfaria tentando descobrir que grande proclamação o princípio da República pairava no céu como uma constelação ou rasgava a rua como um cometa. Ele seria astuto bastante para chutar que os 3 festões ornados com palavras flamejantes, de um padrão um tanto quanto similar, diziam governo do povo, para o povo e pelo povo, pois obviamente deve ser isso, a menos que seja liberdade, igualdade e fraternidade. A sua astúcia ficaria talvez um pouco abalada se ele descobrisse que a tríade significava tônico tangue hoje, tônico tangue amanhã, tônico tangue o tempo todo. Ele logo identificaria um cartaz tremulante com letras vermelhas, vermelho quente e rebelde, que parecem dizer dê-me liberdade ou dê-me a morte. Ele teria falhado em ler o dito igualmente famoso, Horizontina fez picadinho da gota. Foi por isso que desejei que o camponês caminhasse por esse bosque de árvores flamejantes, sob essa folhagem de ouro e frutos como joias gigantescas, tão inocente quanto Adão antes da queda. Ele depravaria visões quase tão belas quanto a espada flamejante ou plumagem roxa do pavão do serafim, contanto que não se aproximasse da árvore do conhecimento. Bom, gente, aqui o Chesterton tá, né, já chegou na Broadway, viu as luzes e assim por diante, tá? E ele pensou, e ele naturalmente está dizendo assim, cara, isso aqui tem um quê de mágico, né? E seria maravilhoso se eu pudesse imaginar que essa sociedade está gastando tanta luz e tanto som
em coisas melhores ou importantes. Na verdade, a única coisa a qual se dedica é a luz, né, que é a luz eles querem vender, querem convencer, querem chamar a atenção, para nada mais, nada menos do que coisas, né, que duram por um momento. Está bem? Eu vou ficando por aqui, recomendo para vocês mais uma vez, né, que vocês aproveitem as condições de compra. Temos mais unidades ainda do livro que eu vi na América, apresentamos já, você deve já ter visto, ou procure, você vai encontrar facilmente, né, o lançamento desse box que vem com este livro, tá? Então nós já apresentamos isso, em breve vai estar por aí a apresentação, inbox e assim por diante, mas aqui eu já recomendo, né, esse livro, O que eu vi na América, e mais uma vez também, né, que você confira, certo, a nossa livraria da Sociedade Chesterton Brasil, que tem outras obras lá muito interessantes, para você escolher um Chesterton para chamar de seu, começar a conhecer as obras desse grande autor. Até a próxima. Tchau, tchau.